Pensando nessas questões de diagnóstico, nós havíamos comentado de como às vezes fica confuso e difícil para a família observar qual é a questão e se aquilo representa um problema que precisa ser cuidado ou não. Se nós formos pensar no TEA, isso é muito frequente. Muitas vezes a criança é uma criança inteligente e que consegue fazer muitas coisas até com rapidez e habilidade, mas não consegue fazer coisas muito simples que seriam esperadas dentro daquela faixa de desenvolvimento. Então, isso muitas vezes causa uma confusão e a família, até os profissionais, podem ficar realmente confusos se existe ali uma questão, vamos dizer, que precisa ser cuidada, né, que precisa de uma intervenção, de um cuidado mais específico, ou se é alguma coisa própria da idade ou uma imaturidade. Muitas vezes, os pais de crianças com TEA falam: não, mas o meu filho ele é extremamente habilidoso, se ele pega um celular, às vezes uma criancinha pequena, né, de 3, 2 anos, não, rapidamente ele identifica qual é o aplicativo que ele gosta, ele entra, ele já acha o programa que ele gosta. Então, ele tem uma habilidade incrível. E é verdade, isso não desmonta, né, um diagnóstico. Então, é muito importante que profissionais que tenham parâmetros, que são, muitas vezes, escalas, testes que vão ser aplicados, que possam definir essa linha até onde a criança ainda está dentro do esperado para aquela fase, né, de desenvolvimento, ou quando tem realmente algo ali que já representa um distúrbio, um transtorno que precisa ser cuidado. E olha, uma coisa que é importante a gente deixar como um recado, né? Na dúvida, consulte um especialista. Não, quanto menor a criança for, e se houver uma dúvida, tem ou não tem uma dificuldade, vamos esclarecer essa dúvida, né? Porque isso trará benefícios, vamos dizer, de médio a longo prazo para a vida da família e para a vida da criança, que vai se tornar um adolescente e depois um adulto. E, aliás, um diagnóstico especializado é extremamente importante, porque nós acabamos, por tantos anos aqui de trabalho, recebendo muitos diagnósticos que são feitos sem o uso de parâmetros, de escalas, de testes padronizados, né, aceitos pela comunidade mundialmente, né, na comunidade científica, porque o que acontece é que isto gera muita dúvida muitas vezes. Quando a gente pensa num transtorno do neurodesenvolvimento, é muito comum ter uma dúvida diagnóstica entre um TDAH e um TEA leve, né? Um TDAH mais grave e um TEA leve. Esse limiar ele só pode ser realmente estabelecido com parâmetros claros, porque se a gente for pegar, não, mas tem isso, não, mas tem aquilo, mas não olha no olho, mas, né, é muito agitado. Então, isso não fecha um quadro, a gente precisa ter um parâmetro claro. A gente tem o quadro, vamos dizer, fenomenológico, quer dizer, aquilo que é expresso no comportamento, nas atitudes da criança, em diferentes condições, né, em casa, lugares públicos, escola, e nós temos as escalas específicas, que muitas vezes são respondidas, claro, pelos pais, e se a criança estiver na escola, pelos professores. Fora os testes mesmo, que são, vamos dizer, desenvolvidos na situação de avaliação pelo especialista em transtornos do neurodesenvolvimento. Nesse sentido, eu acho que vale a pena falar, quando fala de avaliação, que nós temos dentro da nossa área o diagnóstico psicológico, que é abrangente, das funções gerais do desenvolvimento da criança, hoje com um enfoque neuropsicológico bastante importante, que é verificar todas as funções que favorecem a adaptabilidade da criança ao meio ambiente, qual é a sua faixa real de desenvolvimento, e o diagnóstico específico para algumas dificuldades, tais como os transtornos do espectro do autista, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, os quadros de ansiedade, né, os quadros de toque ou de tique,
todos esses elementos precisam ser bem delimitados, porque eles vão ter decorrências, vamos dizer, tanto do ponto de vista de intervenções na área psicológica, como eventualmente na área médica e como eventualmente, vamos dizer assim, do ponto de vista do segmento com a família e com a escola. Então, sempre que a gente tem um ponto de partida claro, que é o diagnóstico, a gente tem como um leque assim que vai irradiando as suas paletas para todas as esferas da vida da criança que vão falar, vamos dizer, a gente vai trabalhar para falar a mesma língua, no sentido de estimular um ambiente mais promissor, né, mais adequado em termos de estimulação para as necessidades específicas de cada criança.